Vamos mais uma vez para Brasília, Joel. Agora a pauta é outra. A gente vai voltar a falar tá parecendo de que lá é a capital federal, é? Né? Que acontece nem parece que acontece tanta Caramba, coisa. toda hora vamos para Brasília. Que dia excepcional. Mas olha, hoje teve uma reunião do ministro da Saúde com o embaixador dos Estados Unidos para falar sobre doação de vacinas, né? O presidente dos Estados Unidos chegou a falar nessa possibilidade quando terminar a imunização dos americanos. O que foi dito nessa reunião, hein, Natália Pazzi? Boa tarde para você. Oi, Ana. Oi, Joel. Muito boa tarde para vocês e todo mundo que está nos acompanhando. Só fazendo um destaque aqui que de tédio a gente não morre em Brasília, né? Por isso que vocês estão sempre vindo falar com a gente. Por enquanto é só promessa, né? Por enquanto é só promessa dessa reunião. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele foi informado pelo embaixador dos Estados Unidos no Brasil, o Todd Chapman, que uma possível doação ou até mesmo uma permuta de vacinas só poderão acontecer a partir de maio e, de acordo com alguns interlocutores do Ministério da Saúde, o caso, então, essa possível doação só deverá ser analisada novamente no mês que vem, ali em abril, para ver se realmente os Estados Unidos vão conseguir fazer esse tipo de doação ou até mesmo essa permuta. Até mesmo porque a ideia do Ministério da Saúde é de que seja antecipado o envio ao Brasil de 20 milhões de doses de imunizantes contra a Covid-19. Inclusive ontem, em uma audiência no Senado Federal, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele disse que teve um telefonema sobre esse tema com o embaixador do Brasil em Washington para tratar dessa questão e que o próximo passo agora será um encontro com o representante do governo norte-americano. Inclusive, a gente lembra que ontem o Queiroga também reiterou o compromisso de que 1 milhão de pessoas sejam vacinadas por dia aqui no Brasil. Nessa reunião de hoje não ficou claro ali especificado qual vacina que pode ser doada aqui para o Brasil, mas por enquanto é isso. Eles estão analisando essa possível tramitação e agora em abril, virando o mês de março para abril, agora eles devem fazer uma nova análise para ver se os Estados Unidos podem realmente fazer essa doação e, se puder fazer, deve ser só a partir de maio. Então a gente segue nessa expectativa dessa ajuda dos Estados Unidos nessa crise sanitária que o Brasil está vivendo em relação à pandemia de Covid-19. Você sabe que eu acredito nessa ajuda, não é porque eles são caridosos, não. São bonzinhos, não. Distante disso. Eu acredito nessa ajuda, Natália, porque hoje o Brasil é um problema para o mundo. E a P1 ela pode se transformar em P2, P3, P4, P5, a menos que haja interrupção da contaminação da doença por aqui, da propagação da doença por aqui. E para que isso aconteça, nós precisamos de vacina. E você interromper a multiplicação, a mutação dessa doença, é você agir fazendo bem não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. E é pensando na grana também, né, Joel? Exato. Não só em fazer o bem, né? Mas os norte-americanos, se mandarem vacina para cá, é porque eles estão preocupados com eles também, assim como estão fazendo lá com o México. Você acha que eles estão enviando vacina para o México porque amam os mexicanos? É porque fazem fronteira com eles. Então é um problema direto para eles. O México está no quintal dos Estados Unidos. Então por isso que eu acredito talvez nessa doação. Já dá para a gente prever a monta, o tamanho dessa doação ou não, Natália? Olha, Joel, o Brasil está querendo cerca de 10 a 20 milhões de doses. Essa é a ideia do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Mas, por enquanto, não foi batido o martelo em relação a isso. Inclusive, a gente destaca que os Estados Unidos estão ali com uma campanha de vacinação muito para frente, né? Começaram a vacinar pessoas com mais de 30 anos. Na semana que vem, pessoas com mais de 16 já vão poder ser vacinadas. Então, o estágio de vacinação está muito avançado. E eles compraram mais vacinas do que a demanda deles exige. Por isso que tem toda essa expectativa dessa doação. E bem como você disse, Joel, é uma preocupação mundial. Inclusive, o Brasil está sendo manchete na capa de jornais internacionais, até mesmo do New York Times, dizendo da preocupação com a pandemia, tanto em São Paulo como também no Rio Grande do Sul, onde os casos estão estourando cada vez mais. Lembrando que, claro, o Brasil é um grande parceiro comercial dos Estados Unidos e vice-versa, né? Por isso que tem toda essa preocupação de vacinação. Então, esse montante, a gente não consegue bater o martelo ainda e essas negociações seguem com essa esperança, né? Que a gente consiga ter essa ajuda, digamos assim, humanitária dos Estados Unidos, para a gente consiga dar ali uma travada nesse contágio, né? Diminuir esse contágio, porque, como diz o Marcelo Queiroga, o novo ministro da Saúde, a máscara e a vacinação
estão no mesmo patamar de importância agora nessa situação que o Brasil está enfrentando. Ô Paz, você viu que legal lá na Inglaterra, eles comemorando 24 horas sem nenhuma morte. 24 horas sem nenhuma morte relacionada à Covid-19. Que sonho, hein? Enquanto isso, São Paulo bateu 1.209 mortes em 24 horas. Um número também que é reflexo de um represamento, mas nem por isso nós temos que diminuí-lo, né? Nós temos que minimizá-lo. De forma alguma, é um número altamente grave. Então, por isso, o Brasil deve romper também nas últimas 24 horas os 3.000 mortos. Pois não, Aninha? É muito possível, infelizmente, com esses números represados. Agora, só para complementar aqui a fala da Natália, a gente está falando de vacinação nos Estados Unidos. Hoje, Nova York começa a vacinação de pessoas a partir de 30 anos de idade. Nossa Senhora, Na 30 semana anos. que vem, dia 6, começa a vacinação acima de 16 anos de idade. Acho que só em 2022 para chegarmos a esse ponto aqui no Brasil. Infelizmente. A menos que haja, olha, vamos pensar também, a menos que haja uma antecipação, se concretize mesmo a Butanvac, a menos que a Fiocruz comece a produzir, como está prometido mesmo, com independência, a partir do mês de maio, a vacina com independência total aqui no Brasil. Nós temos que contar também com essas gratas surpresas que podem acontecer daqui para frente. Então imagine 24 horas sem nenhuma morte relacionada à Covid-19, é o que os ingleses estão vivendo. Exato. E a OMS quase confirmou a origem da Covid-19. Vocês viram? Muito provavelmente aconteceu o seguinte: o morcego contaminado com a Covid-19 picou, ali sugou o sangue, mordeu, né? Porque é mamífero, não pica, mamífero morde. Ele mordeu o pangolim, que é aquele bicho asiático, aquele bicho chinês parecido com um tatu. Então o tatu foi contaminado pela Covid-19 a partir da mordida do morcego e alguém comeu mesmo, algum chinês muito provavelmente comeu o pangolim, porque é uma iguaria por lá o pangolim. Comeu o pangolim e se infectou com a doença, que acabou se modificando e criando condição para pular de pessoa em pessoa. Então surgiu do morcego, passou para o pangolim e depois para o ser humano. A OMS diz que é praticamente certa essa sequência. Paz, muito obrigado, tá bom? Um grande abraço a você. Tive que liberar porque ela foi chamada aqui para Vocês são muito apressadinhas, viu? Não, ela que é corrida, a moça trabalha. Mulherada apressada, viu?